O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Lucas 18 diz: Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Ele lhes contou: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: Faze-me justiça na causa que pleiteio contra meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, todavia, mais tarde, considerou consigo mesmo: É bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que, por fim, venha a me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor: Atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, Ele vos fará a sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Amém, irmão? Podeis sentar? Irmãos, nós temos uma luta diária e muitas vezes as pessoas não estão nessa luta, mas nós temos que estar nessa luta. As pessoas pensam que luta se resume em pessoas que o tempo todo te criticam, não querem te ver na igreja. Então, quando essas coisas não estão acontecendo, uma certa perseguição, que no Brasil ela é bem escondida, né? Quando essas coisas não estão acontecendo, as pessoas podem achar que não tem luta. Não, a luta, irmão, é dentro de você mesmo. Os conceitos do Evangelho são verdades que precisam penetrar em nós. E nós temos essa luta de crer ou não crer, né? Dar crédito, viver, ser uma boa terra, cuja semente caia e frutifique, ou não. O que é a semente? Tudo quanto Jesus tem ensinado é a semente. Então essa é a nossa luta. Inclusive, a nossa luta é para entender qual é a ordem do Senhor, qual é a palavra, quais são os mandamentos do Senhor para as nossas vidas. Isso é uma luta, isto é uma guerra. E muita gente está apenas vencendo a batalha de ir na igreja, mas não está vencendo a batalha de deixar que certos conceitos façam parte da sua essência. É isso que dá a vitória. Ir na igreja, irmão, como a gente sempre diz, a porta está aberta. Mas entrar no reino nós não conseguimos entrar por uma questão de porta aberta ou fechada. No reino nós entramos se as portas estão abertas ou fechadas dentro de nós. Ninguém vai entrar no reino, ali está a porta, eu tenho que passar pelaquela porta do reino. Não, pela porta do reino você passa se aqui dentro de você os conceitos se enraizaram, se arraigaram. É aqui que nós abrimos a porta que está lá em cima. Ou aqui nós fechamos a porta que está lá em cima. Tudo acontece aqui dentro de nós, na nossa alma, do nosso entendimento. O povo perece porque os portais do céu estão fechados? Não. O povo perece por falta de conhecimento. Então, essas coisas têm que penetrar na nossa memória. Nós temos que entender. Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. Jesus era um homem de vida, imagina, irrepreensível, amém? Mas mesmo assim foi condenado à morte. Por quê?
para o reino deste mundo, que tem suas leis, perante essas leis deste mundo, Jesus foi considerado um marginal. Então Jesus foi morto. Nós sabemos, tudo um projeto de Deus? Sim, mas se Jesus não tivesse sido considerado de alguma maneira transgressor, ninguém o teria matado. Eles tinham que ter alguma acusação, criaram acusações que eram verdadeiras? Em termos, sim, né? Jesus não se curvava a ninguém. Jesus está falando de novos conceitos que pertencem a um outro reino, como ele disse, o meu reino não é deste mundo. Eu vim do Pai e voltarei para o Pai. O meu reino é um reino eterno. São conceitos que ofendem, que agridem quem está fora. Por mais simples que isso seja, sempre vai ofender. Você dizer Jesus te ama para alguém, isso pode se transformar num motivo de ofensa. Teve um rapaz aí, uma reportagem, um rapaz vendia pastel num balcão dessas lanchonetes, e de repente uma pessoa lá foi pedir um pastel, e quando o rapaz entregou, no vício da linguagem que nós já temos, trocou alguma palavra lá, não sei o que, Jesus te abençoa. Pronto. A mulher chamou a polícia, porque o camarada disse, Jesus te abençoa. Eu vim aqui comprar um pastel, ele não tinha direito de falar isso para mim, porque era uma macumbeira, não queria ouvir, imagina. Então veio a polícia, levou o cara para a delegacia, e ainda tem isso. Por quê? Porque o policial também pertence ao mesmo reino. Se fosse eu, você é um policial, quando a mulher, estou chamando a polícia porque esse cara me disse Jesus de mim. A senhora não tem a louça para lavar em casa, não? Não, mas que eu quero ir para a delegacia, chame outro guarda, que eu tenho mais o que fazer. Não é? Obviamente nós teríamos essa postura, ou daí para pior. E se a senhora continuar falando muito, quem vai para a delegacia sozinha e puxar xadrez é a senhora. Imagina chamar a polícia porque um rapaz disse, Jesus te abençoa. Que absurdo! Esse é o mundo que nós vivemos. Ou melhor, esse é o mundo que está aí. O mundo que jaz no maligno. Irmão, e nós precisamos entender, o nosso reino é outro. Jesus falou, Pai, eu lhes dei a tua palavra, então o mundo... Por quê? Porque a palavra de Deus é a lei de Deus. E o mundo não aceita que outra lei venha a ser imposta. O mundo fica fuzilando. Nós temos outro reino, nós somos de outro reino e temos outra lei. Diz aqui essa placa aqui, né? Isaías 33, 22, que o Senhor é o nosso juiz. Então é Ele quem julga todas as nossas causas. O Senhor é o nosso legislador, então é Ele quem cria todas as nossas leis. O Senhor é o nosso, então só Ele é o único em todo o reino, é o único que será reverenciado, adorado, aquele que tem direito a tudo, até as nossas vidas. E Ele é também o nosso Salvador. Então, irmão, o mundo é esse caos que você está acostumado a ver. Essas coisas discrepantes. Agora, você precisa entender que se você não tiver fé no reino invisível, você vai perecer igualzinho estão perecendo as pessoas na área onde você mora. Você tem que ter essa credibilização cega ao reino que Cristo deixou dentro de você. Porque alguém diz, quando virá esse reino de Deus? Ele falou, não, o reino de Deus não vem com visível aparência. O reino de Deus está dentro de vós. O que é o reino de Deus? Aquilo que Ele está ensinando, aquilo que Ele está ministrando. O que me faz um cidadão do céu? Só quando os ensinamentos de Cristo estiverem dentro de mim. Aí eu sou um cidadão do céu. Não é porque eu carrego uma Bíblia que eu sou cidadão do reino, não. Mas quando eu sou a Bíblia, aí eu sou um cidadão do reino. Quando eu sou a arca de Deus,
aí eu sou o cidadão do reino. O que tem na arca? Na arca tem alimento, tem o maná. Na arca tem a lei, são as tábuas. Na arca tem sacerdócio, que é a vara de Arão. Enquanto eu não for uma arca, irmão, eu não sou um cidadão do céu. Tem muita gente se iludindo. Fui na igreja, é que nem no tempo do terreiro de Macumba, né? Vou lá tomar um espaço. Tomar um espaço. Tem muito crente que tem essa visão na cabeça. Não, tem que ir lá na igreja. Só não diz que vai tomar um espaço, mas dentro da cabeça do camarada, eu vou na igreja porque hoje eu tenho que ir para aliviar os maus fruídos. Dentro da cabeça de muita gente passa isso. Você não vai na igreja para nada, meu irmão. Você tem que, por onde passar, ser a igreja. É isso que faz a diferença. Enquanto eu ainda dependo de 4 paredes, enquanto o meu conceito de vida ainda está limitado numa necessidade, não é o ir ao templo, mas é o necessitar estar no templo, eu ainda não estou 100% legal. Agora, quando você pode ir ao templo, mas se você chegar e o templo não estiver no lugar, isso não vai alterar a sua vida espiritual? Então você está pronto. Mas tem gente que está dependendo do templo. Não vê? Pessoas desesperadas. Pastor, pretende abrir uma igreja aqui no Rio Grande do Sul? Não pretendo. Não tenho a mínima ideia, nem a mínima intenção. Ah, pastor, vai abrir uma igreja lá no Nordeste? Não vai. Não vai. Eu não tenho nenhuma intenção de abrir mais nenhuma igreja em canto nenhum, irmão. Só se eu fosse um mercenário, um ladrão, que nem tem por aí, né? Abre igreja e bota os outros para arrecadar dízimo e oferta. Não estou nem aí para isso. Agora, se Jesus mandar sair abrindo igreja pelo mundo inteiro, eu vou abrir igreja no mundo inteiro. Mas uma coisa eu já posso adiantar, não haverá essa direção para esse ministério. Eu não vou sair abrindo igreja para o mundo inteiro. Então as pessoas ficam desesperadas. Não, e como que a gente vai congregar? Então eu estou acompanhando pela internet, mas eu sinto a necessidade de congregar. Então eu estou indo ali numa assembleia mesmo, não importa o que eles estão fazendo lá não, estou indo lá cultuar o meu Deus. Imagina, está indo cultuar o diabo. Como é que um lugar onde as pessoas estão completamente vivendo profanação, o infeliz, o desgraçado, acredita que vai encontrar Deus lá? É a mesma coisa que eu chegar e dizer que eu vou encontrar Deus dentro da igreja católica. Não, eles são idólatras, mas eu não sou, eu vou lá. Eles estão lá na missa, não, mas eu não tô me dando fé naquele negócio. E eu acho que vou encontrar Deus? Posso achar que vou encontrar Deus dentro de um terreiro de macumba? Então, irmão, o nosso conceito de reino é sem fronteiras e sem barreiras. Jesus disse o que? Logo no começo ele manifestou, ressuscitou aos seus discípulos, disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Logo no ide de Jesus, ele já rompeu com os conceitos de templo. Templos se tornaram necessários? Sim, reunir, louvar, aprender, pregação e estudo. Sim, temos lá carta escrita à igreja de Laodiceia, carta à igreja de Filadélfia, e a Éfeso, etc. Tem. Mas esse não é um conceito primário. Nosso conceito de igreja tem que ser o seguinte: eu sou igreja. Jesus falou: olha, a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Então Jesus, na festa, ele se pôs de pé e disse assim: vinde a mim, aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Nós podemos fazer a mesma coisa. Quem tiver sede, venha a mim e beba. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a saltar para a vida eterna. Não é assim? Não foi por isso que Jesus disse para aqueles discípulos: ide por todo mundo pregar o evangelho? Por quê? Porque eles se transformaram em fonte para todos aqueles que o ouvissem. Quem aí ouviu Jesus pregando o evangelho? Você se converteu porque Jesus pregou para você? Não. Jesus não pregou para ninguém aqui. Jesus não pregou para mim, Jesus não pregou para você, mas homens nos pregaram o evangelho. Amém? Então está aí, é o desfecho da história. Então esse conceito, meu irmão,
esses limites, eles precisam ser vencidos dentro da nossa memória. E não só isso, muitas coisas. Hoje muitas pessoas, e esse é o tema do que nós queremos falar aqui, você vê que a parábola é um juiz iníquo. Alguém está dizendo, faz justiça à minha causa. Aí, enfim, no verso 7, Jesus fala assim, porventura, Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Irmão, esqueça toda referência, todo conceito físico, psíquico, espiritual, esqueça tudo. Implante dentro de você o seguinte, se você anda com Deus, você conhece os mandamentos e você sabe se você anda com Deus ou não. Deus fará justiça. Fará justiça. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. São conceitos que você precisa trazer arraigado para poder ver a vida que há em Cristo Jesus. Porventura não fará Deus plena justiça aos seus escolhidos. Você é um escolhido, você tem pagado o preço para ser esse escolhido? O que Abraão disse? Algumas versões deixam confuso, mas outras deixam bem claro. Abraão disse para o Senhor Deus, porventura não faria justiça o grande juiz de toda a terra? Aí o Senhor responde para ele, longe de mim matar o justo com o ímpio, lá em Sodoma e Gomorra. Se tiver 50 justos na cidade, não, eu não vou destruir a cidade se tiver 50 justos lá. Então Abraão disse, não faria justiça o grande juiz de toda a terra? E quem era aquele grande juiz de toda a terra? O próprio Senhor Jesus, que está ali em forma angelical diante de Abraão. Mas o apóstolo João diz que nós temos um advogado junto ao Pai. Então, se João diz que ele é advogado, significa que o advogado é aquele que intercede diante do juiz. Então, Jesus seria o juiz, Jesus seria o advogado e o Pai seria o juiz. Mas lá em Abraão, com Abraão em Gênesis, Jesus recebe o título de juiz. Abraão chama de juiz e ele aceita ser chamado de juiz. E quando Jesus está nos ensinando o Evangelho, ele deixa bem claro que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o poder de julgar. Então significa que ele, além de advogado, ele é juiz, hoje ele tem poder para fazer tudo sozinho. E é por isso que a Escritura diz também que, assim como eu venci, o Pai me dá que eu me assente com ele no seu trono. Jesus tem de acesso ao trono que julga todas as coisas. Nós teremos apenas de tratar tudo com Jesus. Ele diz que ele é a fiel testemunha. Então, ele é tanto advogado quanto ele é juiz. Por isso que o julgamento dele é incrivelmente perfeito, porque ele está defendendo o cliente, mas ao mesmo tempo que ele defende, ele sabe se o cliente é digno de culpa. Está tudo na mão dele, e ele mesmo vai julgar a causa, e ele não vai se contradizer. O seu julgamento será perfeito. Não tem uma segunda pessoa se apresentando. Não, mas esse camarada, ele fez umas coisas boas, eu vou contar para o Senhor as coisas boas que ele fez, entende? Porque ele merece uma pena menor, ele tem direito a isso. Não, Jesus é o próprio que vai olhar e vai dizer assim, eu sou agora o advogado dele. Não passou. Então agora eu sou o juiz, condenado. Deixa eu ver, esse aqui eu sou advogado. Passou, eu sou o juiz. Vinde, bendito de meu Pai. Ele é tudo com ele, irmão. É tudo com ele. Nunca nós teremos acesso ao Pai. Nunca nós teremos acesso ao Pai. Sempre, sempre entre o Pai e nós estará Jesus, da forma que você precisar. Sempre. Ele é o mediador entre Deus e os homens.
Ele é o propiciatório. Ele é o intercessor. Ele é o sumo sacerdote. Então nunca trataremos nada direto com Deus. Isso é impossível. Completamente impossível. E não fique triste. E nem lá na glória. Você não vai conseguir se achegar ao Pai. Nem lá na glória você não vai conseguir se achegar ao Pai. O Pai é tão grande, tão tremendo, que nenhum de nós, nenhum ser se achega. Quando os serafins estão voando, com 6 asas, cobrindo os pés, os rostos, e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos não é o Pai, não. É o Filho, é Jesus. Nenhum anjo, arcanjo, querubim, serafim, nenhum deles tem acesso ao Pai. E a adoração, nenhum ser dos que Deus criou pode lhe prestar culto e adoração à altura. Nenhum. Ele é muito tremendo, ele é muito grande, rodeado de uma glória que jamais haverá palavras para descrever. Deus habita de uma forma, não tem palavras. A sua grandeza e a sua soberania nunca poderemos imaginar. Não temos acesso a tamanha grandeza, e nem aqueles anjos que estão lá. Quem sempre tratou com os anjos, arcanjos e querubins foi o Senhor Jesus. Isso é muita grandeza. Mas esse Deus grandioso traçou coisas, planos, e diz assim: porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado para atendê-los? Deus fará, irmão. O nosso reino tem tudo que os homens hoje copiam aí. Nosso reino tem o advogado, tem o juiz, tem o intercessor, tem o eterno sumo sacerdote, tem o sacrifício eterno pelas nossas almas. Agora, você precisa entender uma coisa que muita gente treme, quando a gente diz assim: irmãos, Deus nos guarda. Aí alguns dizem assim: não, Deus nos guarda, mas nós precisamos dos conceitos do mundo também, das Forças Armadas, da Polícia Militar. Irmão, presta atenção, o mundo precisa das Forças Armadas, da Polícia Militar, da Guarda Municipal. O mundo precisa disso, nós não. Isso não faz parte do reino do nosso Cristo. Nós não precisamos. E isso é difícil de entender, porque para se entender isso, precisa primeiro ter interesse em entender isso. Você precisa entender que há um Deus que tem conceitos, normas e regras que não depende de nada do que os homens possam vir a criar. Você está diante de um Deus. Eu te pergunto, quando os bandidos cismam de assaltar por aí, nós tivemos o testemunho dos nossos irmãos aí, os bandidos foram lá e meteram bala, se a bala tivesse saído, queriam matar, se tivessem podido. Onde estava a polícia? Onde estava o exército? A marinha? A aeronáutica? Mas e Deus, onde estava? Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra ruja, os mares se perturbam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Então, quem livraria os nossos irmãos quando os bandidos foram lá, engatilharam e puxaram o gatilho e se assustaram porque a bala não saiu? Quem livraria? Algum policial? O BOPE? Que força especial? Seria apenas mais uma estatística. Morre mais um no bairro tal e acabou a história.
Mais um vítima da violência. Acabou a história, morreu a história. A família chorando, um bando de gente triste e acabou a história. A polícia fez diferença? Não. Deus fez diferença? Então você precisa entender isso. Quem te guarda não é a polícia. Podia ser que eles quisessem te guardar, mas eles não podem. Não podemos ter 100 mil policiais para vigiar 200 milhões de pessoas. Não é possível. Será que não dá para entender que não é possível? Mesmo que eles quisessem, com o salário que eles ganham, coitados, será que vão se interessar tanto assim? Mas enfim, meu irmão, o mundo pode precisar sim de polícia e um monte de coisa, mas nós não. Quando o confronto for conosco, o nosso Deus tem poder de vida e de morte. Quando o confronto é conosco, aquele que ele disser fica de pé, ficará. Aquele que disser vai para a sepultura, irá. É assim que o nosso Deus tem nos guardado. É assim que o nosso Deus guardou Israel. Quando os inimigos cercaram, Israel ficou apavorado. E o inimigo falou assim, olha, eu tenho 700 mil cavalos para te dar de presente. Se é que tu tem cavaleiro para eles. Aí o rei chegou lá diante do santuário, foi consultar o profeta Isaías. Olha as palavras que Senaqueribe ofendeu. Olha o que esse homem disse. É como a mulher que está na hora de dar à luz, mas não tem forças na hora do parto. É um caos. É momento de morte. Aí o profeta diz, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ouvi as palavras desse homem arrogante. Ele não ofendeu vocês, não, ele ofendeu a mim. Amém, meu irmão? Diz, fica sabendo, rei, eles não vão lançar uma flecha nessa cidade. Que Deus é esse? Que olha para 1 milhão de soldados e diz assim, ninguém vai lançar uma flecha contra os muros da minha cidade. Nem uma pedra, nem de brincadeira. Daí no dia seguinte, Deus reúne seu exército e diz, vai lá e acaba com todo mundo. Um exército de um anjo só. Deus chama o seu exército, um anjo só, e diz assim, vai lá e passa no meio daquele arraial. Só deixa vivo aquele rei lá, para depois os filhos dele mesmo matarem ele. Eu não tenho medo de nada, porque eu acredito nisso. Eu acredito, não sei, eu devo ser maluco, devo ser louco, acreditar numa história dessa, que um anjo matou quantos? Quantos? Não foi só 50 mil, não? Foram 185 mil. Israel depois foi lá contar o que houve, como é que é? Espera aí, vamos contar esse negócio. Corpo para cá, 1, 2, 3, não foi só uma pessoa contando, não. Foi muita gente contando. Caramba, nosso Deus matou 185 mil. Porque se fosse apenas uns 1000, poderia dizer assim, não, é que eles tiveram infarto durante a noite. Tiveram um resfriado, febre amarela, dengue, foi a dengue matou os caras. Agora, 185 mil mortos apenas numa noite, isso só tem uma resposta para isso, Deus. Deus! Esse Deus que está em nosso meio. É esse Deus. A sociedade precisa de marinha, de exército, de aeronáutica, de PM, de BOP, de CORE. A sociedade precisa, nós não precisamos. O nosso Deus prometeu que nos defenderia. O nosso Deus prometeu que iria diante de nós como um só. O nosso Deus prometeu que 1000 cairiam ao nosso lado, 10.000 à nossa direita e nós não seríamos atingidos. Nosso Deus é rei. E palavra de rei
não volta atrás. Anda na minha presença, ele disse para Abraão, ser perfeito, e eu sou contigo. E eu te multiplico com mais areias, com mais estrelas. Não tem a expressão que todos pelejarão contra ti, mas ninguém vai prevalecer contra ti. Jeremias, eu te pus contra os reis, sacerdotes, contra o povo da terra, contra os príncipes, contra os governadores, contra os prefeitos. Jeremias, eu te pus contra todo mundo. Mas tu serás como um muro de bronze. Todo mundo vai pelejar contra você e você vai ficar de pé. Será que eu posso crer nessa palavra, irmão? Será que eu posso realmente confiar que Deus vai me socorrer na hora da dificuldade? Mas uma coisa ele disse: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então eu vou crer. Eu vou crer. Quando os inimigos me cercarem, eu hastearei uma bandeira. Uma bandeira branca, obviamente, né, irmão? Estou cercado de inimigo, eu hastio uma bandeira branca. E em sangue escrito, Jesus. Para que os inimigos vejam onde está a minha fé. E tem mais, os inimigos, meu irmão, eles não precisam vir contra mim, não. Eu vou contra eles. Porque essa é a direção que Deus deu nesse ministério. Que os inimigos não viriam contra nós. Nós é que primeiramente íamos persegui-los. E não foi o que aconteceu? Olha os nossos vídeos, se não somos nós que disparamos o gatilho. Depois eles se sentem ofendidos, mas primeiro somos nós que vamos atrás deles. E essa é a direção que Deus nos tem dado. Então, meu irmão, o mundo precisa, porque essa mensagem, porque tem pessoas, já de muito tempo, tem pessoas que não entendem. Diz assim, não, mas e se a polícia for destituída? Irmão, eu não quero que a polícia seja destituída. Eu não quero que a Marinha, o Exército da Aeronáutica, eu sei lá que Força Nacional ou que Força Especial, eu não quero que nada disso seja destituído. Eu não tenho essa direção de trabalhar para destituir nada disso, nem orar para destituir nada disso. Eu não tenho essa direção. Eu só ando na direção que Deus me dá. Agora, se tudo isso cair por terra, não teve uma profecia aqui? Como é que dizia a profecia? Que o sistema cairá. O sistema vai cair. No dia seguinte eu vi lá, olha, mais de 100 pessoas que fazem parte do sistema, tudo ameaçado de cadeia e ir para a rua. Hoje nós estamos vivendo um abalo incrível no sistema, o sistema está falido. É horrores que não tem tempo para falar de todos os detalhes aqui dessa história de previdência e aposentadoria. O sistema já era. E cada dia que passa nós estamos vendo o sistema mais enterrado. E muita gente diz assim, não, mas o que vai ser da sociedade sem o Exército, Marinha e Aeronáutica? O que vai ser, sabe o que vai ser? O que vai ser que cada um para entrar dentro da sua casa vai ter que pagar pedágio para traficante. Isso que vai ser. Mas eu quero ver eles virem cobrar pedágio de mim. Eu quero ver isso. E você? E se o vagabundinho bater lá na tua porta, hein? Ô titio, a partir de hoje nós estamos fazendo uma promoção aí. E estamos cobrando aí 50 por mês. A gente vai guardar aqui as casas. Você peguei? Olha direito, vira a carinha para cá. Ó. Tá vendo? Aqui não precisa de guarda humano. Consegue enxergar? Não, então vai para casa. Aqui já tem quem guarde. Aqui já tem proteção. E aqui eu não sustento vagabundo. O que vai ser do mundo sem as fardas? Irmão, o mundo vai ter que aguentar. Mas o que vai ser da igreja sem a proteção, vamos assim dizer, do Estado?
O Estado nunca protegeu a igreja. O Estado nunca protegeu a igreja. Roma era Estado, tentou acabar com a igreja. Tudo que é canto, lá nos países comunistas, tentaram acabar com a igreja. A igreja triunfou com poder e glória, está de pé até hoje. Tentaram riscar o nome de Jesus de tudo que foi maneira. Karl Marx, inspirado por Satanás, quando hasteou a bandeira do comunismo, ele dizia: vejam essa espada, Lúcifer me presenteou com ela, vou riscar o nome de Deus da União Soviética. Karl Marx foi-se, e até hoje se fala em Jesus na União Soviética. Essas histórias para mim são bastante. Eu não aprendi a respeito de Jesus só na Bíblia. Eu aprendi com a vida dos meus irmãos e com a história que eles escreveram com o sangue deles. Foi assim que eu aprendi sobre Jesus. Não é só a Bíblia que me ensina de Jesus, a vida dos meus irmãos me ensinam sobre Jesus. Então, meu irmão, se o Estado não tiver mais, como nós estamos vendo hoje, né, perder a capacidade de proteger a população, meu irmão, a igreja não precisa de proteção do Estado. A igreja tem proteção de Deus, porque se Deus não protegesse a sua igreja, ela já teria sido extinta há muito tempo, inclusive pelo próprio Estado. Agora, quando as pessoas acharem que podem combater contra a igreja, vai ser ótimo. Nós vamos começar a ver pessoas indo para a sepultura, uma atrás da outra. Vai ser muito bom. Finalmente vai se levantar os 7.000 que não dobram o joelho a Baal e as bocas que não beijam. Meu irmão, quer saber aonde se levanta soldado de valor? É no campo de batalha, no meio da guerra. Enquanto estamos dentro de casa guardados, assistindo TV lá, assistindo internet com controle remoto na mão, não somos nada, nem sabemos o que somos. Precisamos de um campo de batalha para mostrar o nosso valor. Precisamos de espadas para mostrar que somos destemidos, que temos força para carregar o poder dessa espada. Nós não precisamos de socorro de homens. O nosso Deus nos socorre. Todo dia você vai ter uma luta. Sempre um fantasma virá na tua mente e vai dizer assim, não, mas e aí? Se isso acontecer, se aquilo acontecer, irmão, não importa o que acontecer, o Senhor nosso Deus nos tem dito que eu sou a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma, a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Não chame Deus de mentiroso. Admita a sua falta de fé, mas não chame Deus de mentiroso. Quando você estiver com medo de alguma coisa, vai se esconder debaixo da cama e vai falar com Deus. Mas não diga que Ele não é Deus. Ele é Deus o suficiente. E Deus tem coisas grandiosas para fazer nas nossas vidas. Muitos vão baixar a sepultura antes da hora. Sabe por quê? Porque a sua fé não aconteceu. Tem gente que está olhando, poxa, aquele ali morreu com 65, o outro com 68, o outro com 62, caramba, aquele chegou a 70, outro 69, 68, milhões de pessoas não passaram de 70 anos, poxa, então se eu chegar a 70, estou bem. O mundo não é referência para a igreja do Deus vivo. O mundo só se torna referência para a igreja quando a igreja não é igreja, não tem fé. Quando temos fé, meu irmão, o mundo não é referência para nós em nada. Pessoal, vai tomar a vacina da febre amarela? Eu falei, eu não vou. Mas e o mosquito? Que mosquito, meu amigo?
Se Deus disser, vai, toma a vacina, eu vou lá e tomo. Não vai alterar em nada a minha fé, mas eu não vou tomar nada. Ele não me disse nada para tomar vacina nenhuma. E eu vou para onde eu tiver que ir, meu irmão. O poder do meu Deus não protege só Jerusalém e mata 185 mil, não. O poder do meu Deus também me protege do mosquito, da serpente, de Judas. O poder do meu Deus é tremendo. Agora eu preciso aprender a confiar nesse Deus. Parar de tratar Deus como alguém perdido lá no céu. Não, a Escritura diz, Deus é a tua sombra à tua direita, é o teu refúgio, a tua fortaleza, o teu socorro bem presente. Então, trate Deus como aquele que a Escritura diz que Ele é. Eu vou adiante de vós, Ele está na minha frente, Ele está sobre mim, Ele está na minha retaguarda, Ele está ao meu lado, Ele pôs uma sebe ao meu redor, e sobre a minha própria vida, se sou terra frutífera, Ele fincou o seu próprio nome como uma torre, e determinou, a vereda do justo vai ser como a luz da aurora, e vai brilhar mais e mais, até ser o dia perfeito. Sabe o que é o dia perfeito? É o sol do meio-dia, né? Aquele dia perfeito. A Bíblia diz que a glória do Senhor brilha como o sol do meio-dia. Sabe qual é o dia perfeito? É aquele dia em que você crê em tudo que Deus deixou para você crer. Este é o dia perfeito, é o momento em que Deus mais plenamente está nas nossas vidas, quando você abre aqui coisas e as pessoas dizem, loucura, mar vermelho abriu mesmo, quer apostar o quê? E Maná veio mesmo, quer apostar o quê? Que Abraão ouviu Deus e quer apostar o quê, meu amigo? O teu sol começa, meu irmão, nascendo, e daqui a pouco é meio-dia. Você crê em tudo que a Escritura diz, e quando você crê em tudo que a Escritura diz, você vive tudo que a Escritura diz. Tem muita gente, meu irmão, que não sai do vermelho, sabe por quê? Porque a sua fé não sai do vermelho. Está sempre no perigo. Irmão, cai para dentro, acredita logo. Se tiver que morrer, morra. Se tiver que viver, viva. Mas para com essa mediocridade. Quem dera fosses quente ou frio, mas porque és morno, não vai se salvar. Vomitar-te-ei da minha boca. É melhor ser frio ou quente, porque o morno já está condenado. Então, meu irmão, esta é a realidade. Deus é o nosso juiz. E tem uma coisa impressionante que eu vi aqui. Quer dizer, aquilo que às vezes a gente vê como impressionante, pode não ser impressionante para outros, né? No verso 8 diz assim, Jesus diz assim, olha, eu vos asseguro. Interessante que Jesus conta essa parábola e poderia ter terminado no verso 7. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-lo? Pronto, poderia ter acabado aí. Mas tem o verso 8, que faz parte do contexto, ele diz assim, eu vos asseguro, Ele vos fará a sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Ou seja, essa questão de confiar na justiça de Deus, esta questão de credibilizar, Jesus está dizendo, isso é para o final dos tempos, porque ele diz assim, e aí quando o Filho do Homem vier, vai achar fé na terra? Decida hoje, irmão, se ele vai achar ou não. Decida hoje se ele vai achar ou não. Fé só tem quem aposta a vida. Quem não aposta a vida não tem fé. Tem conversa fiada. Fé é você acreditar que o impossível está à tua disposição. Isso é fé. Fora disso não é fé. É brincadeirinha, é historinha, é passear dentro da igreja, é exibir, como por aí muita gente vai para a igreja para exibir roupa, exibir carro. Eu conheço muitas famílias
que tem 2 carros, não estou falando daqui não, graças a Deus não estou falando daqui, muitas famílias que têm 2 carros, um carro de ponta e um outro carro mais humilde. Com o humilde o cara roda a semana inteira, mas no dia de ir para a igreja é aquele carrão para chegar lá e dizer: olha, eu sou um cara abençoado, olha o meu carro. A melhor roupa e o melhor carro não é para, eu vou glorificar a Deus, eu vou com a minha melhor roupa. Isso seria uma mentalidade ótima, mas não, vou com a minha melhor roupa para mim parecer melhor que os outros, mais abençoado, mais próspero. Não é essa a filosofia. Aqui então, irmão, veja, eu vos asseguro, ele fará justiça depressa, mas quando o Filho do Homem vier, vai encontrar fé na terra? Esse verso nos dá a entender que o que Jesus está falando a respeito dessa intercessão, desse fazer justiça, é algo que está relacionado ao final. É esse momento, irmão, que nós estamos vivendo. Somos nós, os malucos, que estamos dizendo: este século 21, quer dizer, até 2099, que estamos dentro do século 21, Jesus Cristo pisará no Monte das Oliveiras. E digo mais, cabeças vão rolar. Mas nós sabemos que ele não virá 2099. Não vai passar de 2070 sem que ele pise no Monte das Oliveiras. Temos algumas décadas aí para frente. Este é o momento, irmão, que nós temos que manifestar a fé, a esperança na justiça de Deus, entende? Não é ficar esperando que, eu tenho uma causa lá no tribunal. Eu tenho, às vezes eu tenho que levar causas ao tribunal lá. Não sou assassino, não vou matar ninguém, graças a Deus, não vou sair no tapa com ninguém, então tem muitas situações. Às vezes uma causa vai para lá no tribunal dos homens, mas quem dará a sentença vai ser o meu Deus, não serão os homens. Homens assinam papel, mas a sentença vem do alto. Amém, meu irmão? É assim que funciona. E às vezes a sentença é tão gloriosa que você ganha até o que nem pensava que fosse ganhar, porque é Deus que age, não são os homens. E quando Deus age, age com justiça, entrega tudo nas mãos de Deus. Lá o povo de Israel conhecia o Senhor como um nome, Jeová Tsidkenu. O Senhor que é a nossa, é mesmo? Você conhece esse título de Deus? Você conhece, né? Jeová Jireh, o Deus. Então, quando você está precisando de uma provisão, você diz: o meu Deus é Jeová Jireh. E quando você está precisando de justiça? Ele também é Jeová Tsidkenu, o Deus que é a nossa justiça. Deus é a nossa justiça? Deus é o nosso refúgio? Então, na hora que eu precisar de justiça, eu tenho que ir até Ele. Na hora que eu precisar de abrigo e refúgio, eu tenho que ir até Ele. Eu não tenho que recorrer a homens. Se Ele não me atender, eu morro batendo na porta. Mas não me curvo a homem algum, porque Ele não me chamou para me curvar a homens. Ele me chamou e se apresentou a mim como Senhor e Rei e Salvador. Se Ele é Rei, Ele me chamou para que eu me curve diante dEle, só diante dEle. Isso não é por orgulho não, meu irmão, isso é por regra divina. Não é por orgulho não. Que nós já temos o conceito de respeitar todas as pessoas, chama até de Senhor e brá, mas a questão é que estamos num tempo e tem coisas que nós temos que aprender a confiar e a esperar nesse Deus. Só nesse Deus. Então, meu irmão, Deus é o meu socorro. Deus é o meu refúgio. Deus é a minha justiça. Deus é a minha provisão. Deus é a minha cura. Você pode não deixar de confiar na medicina, que é conhecimento, é ciência. Ora, todo conhecimento tem o seu efeito.
Mas, meu irmão, mesmo quando você tomar um remédio, você precisa entender que só o remédio não é o bastante. O remédio existe porque Deus criou as substâncias para fazerem efeito no teu corpo. Então, tome um remédio, crendo em Deus. Nunca tire Deus da tua história. A tua fé, a tua confiança, você vai ver que sempre há um nome de Deus, um título jeovístico, no qual você pode se apoiar e esperar nele. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Quando você estiver no sufoco, irmão, lembra do Senhor, teu Deus. Se você oscilar, se você vacilar, ora, a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe e que é galardoador, recompensador daqueles que você tem buscado, você tem clamado, tem esperado. Você vai alcançar. Então, meu irmão, quero concluir com a seguinte frase: o mundo precisa sim de polícia, de exército. O mundo precisa de que a marinha olhe os mares, que o exército olhe as fronteiras, que a aeronáutica vigie os seus aviões. O mundo precisa. A igreja não. A igreja não, irmão. A igreja não precisa. Nós não precisamos da aeronáutica, nós não precisamos do exército, nós não precisamos da marinha, nós não precisamos. Agora, quem vai entender isso? Aquele que entrar no seu quarto, fechar a porta e entregar ali ao seu tempo e a sua vida com Deus. Porque lá na esquina, pode ser que um bandido apareça diante de você e diga: não fui com a tua cara, eu vou te matar. Dá tempo da marinha te socorrer? Do exército? Da aeronáutica? A aeronáutica dá, ele vem de avião, né? Dá tempo de te socorrer. Quem é o teu socorro bem presente? Só Deus, irmão. Dá tempo dos PMs? Não, peraí, eu vou ligar aqui para o 190 e, eu tenho um cara aqui que disse que vai me matar. O camarada vai dizer: eu vou esperar o PM chegar. Nosso Deus é escudo contra qualquer arma. Nosso Deus tem espada para abater qualquer adversário. A sua confiança tem que despertar. Cuidado para você não ficar ligado no que o mundo produziu e você daqui a pouco está confiando na força do mundo, no poderio bélico do mundo. Nós pertencemos a outro reino e tudo que vier para nós virá do reino ao qual nós pertencemos. Se a tua esperança estiver nas coisas deste mundo, você está classificado entre os mais miseráveis de todos os homens. Se esperamos em Cristo neste mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se eu precisar de comida, os anjos trarão à minha mesa. Se eu precisar de saúde, o Senhor Jeová Rafá vai me dar o meu corpo. Se eu precisar de forças, Ele vai renovar minha força como a da águia. Eu vou subir, vou correr, não vou me cansar, não vou me fatigar. A minha esperança está naquilo que Deus falou, na palavra de Deus. Eu não posso colocar a esperança em mais nada que não seja nas coisas do reino ao qual eu pertenço. Sou embaixador nesse mundo. A minha esperança é exclusiva em Jesus Cristo. Por mais que me olhem louco. Quando o bandido vier na tua direção, quando o bandido vier na minha direção, alguém vai encontrá-lo antes de mim, porque eu estou abrigado numa fortaleza. O meu Deus, que não mede esforços para me socorrer, porque aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém, irmão? Até aqui nos tem ajudado, Senhor. Rapaz, irmãos, no começo do culto,
Eu vi muitos anjos na porta da igreja, pessoal. E esses anjos estão aguardando a cada um de nós para nós retornarmos para nossas casas. E Deus me mostrava o irmão Jorge perdendo uma condução, irmão. E o Senhor dizia que foi o Senhor que o atrasou, porque ali veio um livramento para a sua vida, meu irmão. Eu vi também a irmã Rosângela Vieira esqueceu uma chave em casa, e foi o Senhor que a atrasava para que ela recebesse o livramento do Senhor. Louvado seja Deus. Amém, pastor. Eu tive uma visão onde eu vi um anjo e ele se dirigiu até o irmão Samuel. E esse anjo, você tinha uma espécie de uma aljava atrás nas costas, irmão. E esse anjo colocava pergaminhos. Ele escolhia alguns pergaminhos que ele tinha na mão e colocava dentro dessa aljava, como se fosse uma aljava, aquela de carregar flechas, assim era. E ele colocava alguns pergaminhos nessa sua aljava. E então eu vi uma escada surgindo atrás de você. E esses pergaminhos é um projeto que Deus tem na tua vida, um plano de Deus que Ele vai executar na sua vida. E essa escada que surgiu atrás é o teu esforço, é o que você vai precisar se esforçar para esse plano acontecer. Amém. Eu tive uma visão onde eu vi uma grande onda, mas uma onda imensa. E ela estava parada, como se fosse um grande aquário. E essa visão foi muito real. Eu cheguei a encostar a mão nessa onda. Essa onda era imensa, enorme. Quando eu fiquei de frente com ela, eu até vim para trás, pois me assustei de tão real que foi a visão. E assim diz o Senhor: essa onda será um mover demoníaco que trará o anticristo à existência. Amém. Eu tive uma visão onde eu vi vários anjos voando ao redor do templo pós-prisão. E eu vi quando 2 pararam, um em cada ponto da porta de entrada. E eles tinham nas suas mãos como que fuzis. E eles ficavam cuidando como guardas na frente da porta e olhavam de cima para baixo na rua. E os outros anjos continuavam voando. Então eu vi quando uma luz veio e brilhou em direção da igreja. Só que era uma luz diferente, não era uma luz igual às outras que eu vi. As outras eram uma luz só, essa parecia que se dividia em 3. Então eu vi quando o céu se abriu e desceu uma carruagem. Essa carruagem tinha um guiando e tinha um outro como se fosse um homem. E ele tinha uma coroa, era um homem muito grande, ele tinha uma coroa na sua cabeça. E eu vi nessa abertura do céu, desceu como que esse ouro líquido, e esse ouro desceu até o templo. E essa carruagem parou na frente do templo, e antes de ele entrar dentro do templo, as paredes se transformaram em cachoeiras, foram como 2 cachoeiras. Virou o templo como se fosse 2 cachoeiras. E esse com a coroa adentrou e foi e ficou na frente do púlpito, e ele jogou como se fosse um poder, algo, e isso entrou dentro da cabeça do Senhor, mestre. E ele virou para a congregação e abriu um manto grande, como uma capa branca, que na frente tinha detalhes, assim como aquelas capas que tem reis, assim era uma capa branca, assim. E ele abriu e isso cobriu todos que estão aí essa noite. Todos foram cobertos com esse manto branco. E quando esse manto foi tirado,
o templo pós-prisão se transformou em algo antigo. A estrutura se transformou em madeira, se transformou numa casa assim antiga. E eu me lembrei muito de Pentecostes, isso que me veio à memória, assim, Pentecostes, porque se transformou como uma daquelas construções daquele tempo. Amém. Eu vi um caixão fechado com uma coroa de flor em cima dele, no meio da congregação. E eu vi quando 6 anjos puxaram ele por cordas. E eles iam puxando ele para cima, esse caixão. Amém. Eu vi quando toda a congregação se transformou como cântaros de barro e descia do céu um líquido branco, e esse líquido encheu alguns. Não foram todos os cântaros que foram cheios, mas eu vi quando alguns cântaros se encheram. Amém.